Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Segunda parte da carta encíclica Dominum et Vivificantem do Papa São João Paulo II, publicada em 1986, sobre o Espírito Santo na vida da Igreja e do mundo. Segunda parte, o Espírito que convence o mundo quanto ao pecado. Secção 3. O testemunho do princípio, a realidade original do pecado. Ponto 33. A dimensão do pecado a que acabamos de aludir é a mesma que encontramos no testemunho do princípio, anotado no livro do Gênesis, conforme está em Gênesis capítulo 1 a 3. No pecado, que, segundo a palavra de Deus revelada, constitui o princípio e a raiz de todos os outros. Encontramo-nos perante a realidade original do pecado na história do homem, ao mesmo tempo que na globalidade da economia da salvação. Pode dizer-se que, nesse pecado, tem início o mistério da iniquidade, mas que o mesmo é também o pecado em relação ao qual o poder redentor do mistério da piedade se torna particularmente transparente e eficaz. É o que exprime São Paulo quando contrapõe à desobediência do primeiro Adão a obediência de Cristo, o segundo Adão. A obediência até à morte, conforme está na Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 19, e também a Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Atendendo-nos ao testemunho do princípio, o pecado, na sua realidade original, verifica-se na vontade e na consciência do homem. Primeiro que tudo, como desobediência, isto é, como oposição da vontade do homem à vontade de Deus. Esta desobediência original pressupõe a rejeição, ou pelo menos o afastamento da verdade contida na palavra de Deus que criou o mundo. Esta palavra é o próprio Verbo, que estava no princípio junto de Deus, que era Deus, e sem o qual coisa alguma foi feita de tudo o que existe, porque o mundo foi feito por meio dele, conforme está no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1 a 3 e também depois no versículo 10. É o Verbo, que é também a lei eterna, fonte de toda a lei, que regula o mundo e especialmente os atos humanos. Portanto, quando Jesus Cristo, na véspera da sua paixão, fala do pecado daqueles que não acreditaram nele, nestas suas palavras, repassadas de sofrimento, há como que uma alusão longínqua àquele pecado que, na sua forma original, se inscreve obscuramente no próprio mistério da criação. Aquele que fala é, de facto, não só o Filho do homem, mas também aquele que é o primogênito de toda a criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, criadas por ele e para ele estão orientadas todas as coisas, conforme está na Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 18. À luz desta verdade, compreende-se que a desobediência, no mistério do princípio, pressupõe em certo sentido a mesma não-fé, aquele mesmo não acreditaram, que se repetirá em relação ao mistério pascal. Como dizíamos, trata-se da rejeição, ou pelo menos do afastamento da verdade contida na palavra do Pai. Esta rejeição exprime-se, na prática, como desobediência, por um ato realizado como efeito da tentação que provém do pai da mentira, conforme está no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 44. Na raiz do pecado humano está, portanto, a mentira, como radical rejeição da verdade contida no Verbo do Pai, mediante o qual se exprime a omnipotência amorosa do Criador, a omnipotência e, conjuntamente, o amor de Deus Pai, Criador do céu e da terra. Ponto 34. O Espírito de Deus, que segundo a descrição bíblica da criação adejava sobre as águas, conforme está em Gênesis capítulo 1, versículo 2, indica o mesmo Espírito que perscruta as profundezas de Deus,
perscruta as profundezas do Pai e do Verbo Filho no mistério da criação. Não é somente a testemunha direta do seu recíproco amor, do qual deriva a criação, mas Ele próprio é esse amor. Ele mesmo, como amor, é o eterno dom incriado. Nele está a fonte e o início de toda a boa dádiva para as criaturas. O testemunho do princípio, que encontramos em toda a revelação, começando pelo livro do Gênesis, é unânime quanto a este ponto. Criar quer dizer chamar do nada à existência. Portanto, criar quer dizer doar a existência. E se o mundo visível foi criado para o homem, é ao homem, portanto, que o mundo é doado, conforme está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28 e também no 29. E simultaneamente, o mesmo homem recebe na sua própria humanidade, como dom, uma especial imagem e semelhança de Deus. Isto significa estar dotado não só de racionalidade e de liberdade, como propriedade constitutiva da natureza humana, mas também da capacidade, desde o princípio, para uma relação pessoal com Deus, como eu e tu. E, por consequente, capacidade de aliança, que se verificará com a comunicação salvífica de Deus ao homem. Com este pano de fundo da imagem e semelhança de Deus, o dom do Espírito significa, afinal, chamamento à amizade, na qual as transcendentes profundezas de Deus são abertas, de algum modo, à participação por parte do homem. O Concílio Vaticano II ensina Deus invisível, conforme está na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, e também na primeira carta a São Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como a amigos, conforme está também em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, e no Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 14 a 15. E conversa com eles, conforme está em Baruque, capítulo 3, versículo 38, para os convidar e os admitir à comunhão com Ele. Dei Verbo, capítulo 2. Ponto 35. Por consequente, o Espírito, que perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, conhece desde o princípio os segredos do homem, conforme está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e seguintes. Exatamente por isto, só Ele pode plenamente convencer quanto ao pecado que se verificou no princípio, aquele pecado que é a raiz de todos os outros e o foco de irradiação da pecaminosidade do homem na terra, que jamais se extingue. O Espírito da Verdade conhece a realidade originária do pecado causado na vontade do homem, por obra do pai da mentira, daquele que já está julgado, conforme está em Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 11. O Espírito Santo convence, pois, o mundo quanto ao pecado em relação com este juízo, mas constantemente orientado no sentido da justiça, que foi revelada ao homem juntamente com a cruz de Cristo, mediante a obediência até à cruz, conforme está na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Somente o Espírito Santo pode convencer do pecado dos primórdios do ser humano. Exatamente Ele que é o amor do Pai e do Filho. Ele que é dom. Enquanto o pecado do princípio humano consiste na mentira e na recusa do dom e do amor, os quais decidem do princípio do mundo e do homem. Ponto 36. Segundo o testemunho do princípio, que encontramos na Escritura e na tradição, em continuidade com a primeira e também mais completa descrição no livro do Gênesis, o pecado, na sua forma originária, é entendido como desobediência, o que significa simples e diretamente transgressão de uma proibição feita por Deus, conforme está em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e seguintes. Mas
À luz de todo o contexto, é também evidente que as raízes desta desobediência devem ser procuradas em profundidade na real situação do homem, globalmente considerada. Chamado à existência, o ser humano, homem e mulher, é uma criatura. A imagem de Deus, que consiste na racionalidade e na liberdade, denota a grandeza e a dignidade do sujeito humano, que é pessoa. Mas este sujeito pessoal, não obstante isso, é sempre uma criatura. Na sua existência e essência, depende do Criador. Segundo o livro do Gênesis, a árvore do conhecimento do bem e do mal devia exprimir e lembrar constantemente ao homem o limite intransponível para um ser criado. É neste sentido que deve ser entendida a proibição da parte de Deus. O Criador proíbe ao homem e à mulher comerem os frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. As palavras da instigação, ou seja, da tentação, como está formulada no texto sagrado, induzem a transgredir essa proibição, isto é, a superar o limite. Quando comerdes, abrir-se-vos-ão os vossos olhos, e tornar-vos-eis como Deus, como deuses, conhecendo o bem e o mal. Gênesis, capítulo 3, versículo 5. A desobediência significa, precisamente, passar além daquele limite, que permanece intransponível para a vontade e liberdade do homem como ser criado. O Deus Criador é, de facto, a única e definitiva fonte da ordem moral no mundo por ele criado. O homem não pode por si mesmo decidir o que é bom ou o que é mau. Não pode conhecer o bem e o mal como Deus. Sim, no mundo criado Deus permanece a primeira e soberana fonte para decidir sobre o bem e o mal, mediante a íntima verdade do ser, a qual é reflexo do Verbo, eterno Filho, consubstancial ao Pai. Ao homem criado à imagem de Deus, o Espírito Santo concede como dom a consciência, a fim de que nela a imagem possa refletir fielmente o seu modelo, que é, a um tempo, a própria sabedoria, e a lei eterna, fonte da ordem moral no homem e no mundo. A desobediência, como dimensão originária do pecado, significa recusa desta fonte, pela pretensão da parte do homem de se tornar fonte autónoma e exclusiva para decidir sobre o bem e o mal. O espírito, que perscruta as profundezas de Deus e que ao mesmo tempo é para o homem a luz da consciência e a fonte da ordem moral, conhece, em toda a sua amplitude, esta dimensão do pecado, que se inscreve no mistério do princípio humano, e não cessa de convencer o mundo disso mesmo, em relação com a cruz de Cristo, no Gólgota. Ponto 37. Segundo o testemunho do princípio, Deus, na criação, revelou-se a si mesmo como omnipotência, que é amor. Simultaneamente, revelou ao homem que, como imagem e semelhança do seu Criador, ele é chamado a participar na verdade e no amor. Esta participação significa uma vida em união com Deus, que é a vida eterna, conforme está em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Mas o homem, sob a influência do pai da mentira, afastou-se desta participação. Em que medida? Não, certamente na medida do pecado de um espírito puro, na medida do pecado de Satanás. O espírito humano é incapaz de atingir uma tal medida, conforme está em Gênesis capítulo 3, versículo 22. Na própria descrição do Gênesis é fácil notar a diferença do grau entre o sopro do mal por parte daquele que é pecador, ou seja, que permanece no pecado desde o princípio, conforme está na primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 8, e que já está julgado, conforme está no Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo 11, e o mal da desobediência da parte do homem. Esta desobediência, todavia, significa sempre um voltar as costas a Deus e, num certo sentido, fechar-se da liberdade humana em relação a Ele. Significa também uma certa abertura desta liberdade, da consciência e da vontade humana, para aquele que é
pai da mentira. Este ato de opção consciente não é só desobediência, mas traz consigo também uma certa adesão à motivação contida na primeira instigação ao pecado e incessantemente renovada ao longo de toda a história do homem sobre a face da terra. Deus sabe que no dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e vos tornareis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Encontramos-nos aqui exatamente no centro do que poderia chamar-se o antiverbo, isto é, a anti-verdade. Com efeito, é falseada a verdade do homem, de quem é o homem e de quais são os limites intransponíveis do seu ser e da sua liberdade. Esta anti-verdade é possível porque é, ao mesmo tempo, falseada completamente a verdade sobre quem é Deus. Deus Criador passa a ser colocado em estado de suspeição, ou melhor dito, em estado de acusação diretamente na consciência da sua criatura. Pela primeira vez na história do homem, aparece o perverso gênio da suspeição. Ele procura falsear o próprio bem, o bem absoluto, que exatamente na obra da criação se manifestou como o bem que se doa de modo inefável, como bonum diffusivum sui, como amor criador. Quem poderia convencer plenamente do pecado, isto é, dessa motivação da desobediência originária do homem, senão aquele único que é o dom e a fonte de toda a dádiva, senão o Espírito que perscruta as profundezas de Deus, que é o amor do Pai e do Filho. Ponto 38. Realmente, apesar de tudo o que testemunha a criação, e a economia salvífica é ela inerente, o espírito das trevas, conforme está na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, e também no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 53, é capaz de mostrar Deus como inimigo da própria criatura e, primeiro que tudo, como inimigo do homem, como fonte de perigo e de ameaça para o homem. Deste modo, é enxertado por Satanás na psicologia do homem o germe da oposição relativamente àquele que desde o princípio há de ser considerado como inimigo do homem e não como pai. O homem é desafiado a tornar-se adversário de Deus. A análise do pecado na sua dimensão originária indica que da parte do pai da mentira, ao longo da história da humanidade, irá dar-se uma constante pressão para a rejeição de Deus por parte do homem, até ao ódio. Amor sui usque ad contemptum Dei. Amor de si mesmo até ao desprezo de Deus, como se exprime Santo Agostinho. O homem será propenso a ver em Deus, antes de mais nada, como uma limitação para si próprio, e não como fonte da sua libertação e plenitude do bem. Vemos isto confirmado na época moderna, quando as ideologias ateias tendem a desarraigar a religião, baseando-se no pressuposto de que ela determinaria a alienação radical do homem, como se este fosse expropriado de sua humanidade, quando, ao aceitar a ideia de Deus, lhe atribui a ele aquilo que pertence ao homem e é exclusivamente ao homem. Daqui nasce um processo de pensamento e de praxis histórico-sociológica, em que a rejeição de Deus chegou até à declaração da sua morte, o que é um absurdo conceptual e verbal. Mas a ideologia da morte de Deus ameaça sobretudo o homem, como indica o Concílio Vaticano II, quando, ao analisar a questão da autonomia das coisas temporais, escreve: a criatura sem o Criador perde o sentido. Mais ainda, o esquecimento de Deus faz com que a própria criatura se obscureça. Gaudium et Spes, ponto 36. A ideologia da morte de Deus, pelos seus efeitos, facilmente demonstra ser, tanto no plano da teoria como no da prática, a ideologia da morte do homem.
Fim da secção 3.